Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da equipe de Paulo Câmara, que é o doutor Alexandre Rebelo. Ele brilhou como secretário de Educação da Prefeitura do Recife e agora é o secretário de Planejamento e Gestão. Doutor Alexandre, o que é planejamento e gestão? O que é que a Secretaria de Planejamento e Gestão faz? A Secretaria de Planejamento e Gestão tem várias atribuições. Então, vou definir aqui 3 grandes blocos. Um que cuida do orçamento do Estado. É o trabalho mais estruturado que a gente tem. Então, é a área que é responsável por fazer a lei orçamentária anual, a lei de diretriz orçamentária, o planejamento plurianual, é um plano de 4 anos que o Estado vai fazer. Então, tem uma parte ligada à construção do planejamento. Um segundo bloco ligado à parte de gestão, propriamente dito. Ou seja, ele ajuda as outras áreas do governo a caminhar. Então, ele acompanha os grandes projetos prioritários, ele estrutura a área de monitoramento, ele estrutura a área de gestão de projetos. E um terceiro grande bloco, tem outras coisas, mas os 3 grandes blocos é a parte de gestão por resultado. Então, a Secretaria de Planejamento ajuda, principalmente a Secretaria de Educação, de Saúde, de Segurança e a área de mobilidade, no que a gente chama de pactos. Pacto pela educação, Pacto pela Vida, são os programas que olham o resultado finalístico das áreas. Então, a gente ajuda, por exemplo, a Secretaria da Educação a ver a melhoria dos resultados do IDEB da escola. Então, assim, é uma área meio, João, que a gente fala, é uma área que existe para dentro do governo, para ajudar o governo, não é uma área que presta serviço direto à sociedade, ela é uma área que presta serviço para outras secretarias do governo, mas para que permita, ajude que essas secretarias executem cada vez melhor a sua função. Agora, o senhor trabalhou muito na pandemia, não foi? Trabalhamos também porque... Doutor Longo. Com o doutor André Longo. Como eu disse, é uma secretaria que ajuda, trabalha para ajudar as outras áreas do governo. Então, durante a pandemia, o que acontecia? A parte de gestão de dados, de recolher os dados, de trabalhar esses dados, de criar painéis de acompanhamento dos números. Então, todo dia a gente conseguia acompanhar a quantidade de pessoas que procuravam o sistema de saúde para se internar por uma necessidade em função da Covid, a quantidade de pessoas infectadas de Covid, infelizmente, a quantidade de pessoas que vinham a óbitos. Então, esse trabalho era feito muito junto com a saúde. O conteúdo técnico, João, assim, quem conhece, lógico, da saúde, dos procedimentos a serem executados, são a própria Secretaria de Saúde, o doutor André Longo, de forma brilhante, comandou esse processo todo, e a Secretaria de Planejamento ajudava no gerenciamento dos dados, no levantamento dos dados, da preparação desses painéis, na leitura das ações que a gente deveria fazer em outras áreas, como aconteceu no momento mais duro da pandemia. A gente fez toda uma ação social para as pessoas mais pobres, as pessoas que não podiam trabalhar. Então, a Secretaria sempre ajudou as outras áreas do governo para a gente passar por esse momento. E essa última reunião que acabou com a máscara, quer dizer, a pandemia está sob controle? Hoje a pandemia está sob controle. Mas não acabou. Não, ela inspira cuidados do mesmo jeito. A gente todo dia continua olhando esses dados. O que é que nos permitiu avançar para a retirada da máscara? A redução dos números, dos índices. A quantidade de pessoas infectadas cada vez menor. A quantidade de pessoas internadas em leitos de UTI cada vez menor. A gente passando agora o momento de sazonalidade de Pernambuco. Ele vai agora até o mês de maio. Depois, normalmente, sazonalmente, doenças de trato respiratório vão diminuir. Então, são todos esses elementos que a gente avaliou e achou que poderia avançar para essa situação. Agora, continua sendo monitorado, acompanhado. O governador Paulo Câmara, durante todo esse processo, nunca se furtou a tomar as medidas necessárias para a gente ter o melhor controle dessa doença e, principalmente, visando a proteção à vida, João. E os hospitais provisórios? Não, a gente hoje tem, na verdade, a gente chama de provisório porque ele não era da nossa rede estadual, mas não tem unidade provisória do tipo de tenda, hospital de tenda, hospital dessa natureza. A gente tem o Hospital Alfa, que é ali em Boa Viagem, um hospital feito para ser hospital, é um prédio que foi feito para ser um hospital. Vai comprar para o Estado? Está sendo discutido isso, que a gente ficar, o governador está avaliando isso com o doutor André Longo, né, a necessidade da rede de saúde, ela é sempre crescente. Se a gente for olhar no passado recente de Pernambuco, foram construídos, eu acho, talvez 5, 6 ou 7 hospitais, 15 UPAs, né, de unidade de pronto atendimento, mais de 10 UPAs de unidades especializadas de atendimento, e ainda assim há uma demanda grande da população. Então está sendo avaliado a permanência com esse hospital ou outras unidades que foram feitas para a Covid e talvez sejam incorporadas à rede. Isso aí é uma coisa que vai ser decidida no futuro próximo. Oi, Paulo Câmara, com sua equipe, conseguiu armar um esquema que ele está com 5 bilhões para investir. Deu para a sua secretaria os 5 bilhões? Não, os 5 bilhões são para o governo como um todo. A verdade, a gente passou, João, um processo econômico, é bom que a gente diga isso, e acontece às vezes que a crise mais recente apaga a crise anterior. Então a gente às vezes se esquece que ali em 2015, 2016, o Brasil passou pela maior crise econômica da sua história.
dos últimos 100 anos foi uma crise de redução de PIB, de redução de investimento, de redução da atividade econômica, que nunca tinha acontecido em 100 anos. Isso traz um custo muito grande para o setor público. Porque diferente de uma empresa privada que às vezes fecha a fábrica, demite gente, faz o ajuste da forma mais dura, o setor público não pode fazer isso. A gente não pode fechar a escola, a gente não pode fechar o hospital, a gente não pode fechar a delegacia, né? Então o recurso reduz e você tem que manter o serviço e às vezes até ampliar o serviço. É no momento mais duro que as pessoas mais procuram o serviço público. Então a gente às vezes tem que ampliar o serviço no momento de crise. Então a gente fez esse momento de passagem de uma situação que Pernambuco crescia e o Brasil crescia muito forte na economia para um momento de restrição. Logo depois veio a Covid-19. Então, quando a gente e a seca no meio, não é? E a seca, 7 anos de seca, que atrapalha também somente na região do interior do estado, na parte que trabalha com a parte agrícola. Depois, quando a gente estava melhorando a questão econômica, veio a Covid em cima, né? E só agora, já no final do segundo semestre do ano passado, com a melhoria dos números da Covid, a gente conseguiu voltar a olhar para o estado do ponto de vista do investimento com boas perspectivas, João. Agora, a Covid trouxe um custo financeiro alto para o governo de Pernambuco. Ele teve que desviar recursos que iriam para outras obras. Veja, a Covid trouxe um custo econômico, acho que um custo emocional para as pessoas, um custo de saúde terrível. E de vidas. E de vidas, né, infelizmente, muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente, de fato, passou praticamente 2 anos vivendo para dar o melhor atendimento possível para as pessoas com Covid. O governador sempre colocou a questão da proteção à vida, né, e hoje, quando a gente passa esse processo e olha para trás, Pernambuco foi o estado com a segunda menor taxa de mortalidade do país em Covid no ano de 2021. Agora, em 2022, também, mais uma vez, é a segunda menor taxa de mortalidade do país. Ou seja, entre 27 estados, quando a gente mede a quantidade de mortes por 100 mil habitantes, Pernambuco tem a segunda menor taxa, que mostra que a gente conseguiu fazer um trabalho. A gente lamenta todas as mortes, claro, toda morte é importante, mas a gente olha para trás e vê que conseguiu fazer um bom trabalho. Agora, foram 2 anos focados praticamente nisso. Ô, doutor Alexandre, o senhor recebeu a medalha do Exército e eu sei que foi reconhecimento ao trabalho fantástico que o senhor fez para que a Escola de Sargentos viesse para Pernambuco. É muito importante essa vinda da Escola de Sargentos? É importantíssimo, João. Hoje, para você ter ideia, o que é a Escola de Sargento, anualmente é feito um concurso público. Você entra na Escola de Sargento por concurso público. Então, normalmente tem 1.000, 1.400 vagas por ano. São mais de 100 mil jovens que fazem essa prova. Então, você tem 120, 130 mil jovens que fazem a prova para poder passar em 1.000, 1.000 e poucos. E hoje, no Brasil, essa escola está distribuída em 13 locais do Brasil. Então, o jovem, quando passa no concurso, faz o primeiro ano em 13 unidades do Exército, em 13, e depois o segundo ano em 3. Então, a ideia é que todas essas 16 áreas sejam reunidas aqui em Pernambuco. Então, vai ser uma escola que vai trazer 1.400 jovens por ano, né? A partir do segundo ano vão ser quase 3 mil jovens estudando aqui em regime de internato, de manhã, de tarde, dormindo à noite na escola, com todos os instrutores também aqui localizados. Então, a gente sabe que esse investimento, ele agrega muito conhecimento ao nosso local, porque você vai ter centenas de professores, centenas de instrutores. Com o passar do tempo, isso você vai melhorando o ambiente educacional nosso aqui em Pernambuco. Então, esse foi um investimento que foram 15 estados que disputaram esse investimento. Numa segunda rodada, 3 estados, ficou Pernambuco, Rio Grande do Sul e o Paraná. 2 estados pobrinhos, né? Pobre, né? Estados... Rio Grande do Sul e Paraná, todos os estados mais ricos, né? Isso, uma condição econômica melhor que a gente, mas o Exército fez uma avaliação técnica, todo o processo ficou muito claro que eles fizeram elementos técnicos nessa avaliação. Nós colocamos as contrapartidas que o Estado aceitava colocar para ajudar a vinda dessa escola e a gente ficou muito feliz quando foi a decisão por Pernambuco. Olha, a secretária Fernanda Batista, ele aperreia muito para ter dinheiro para o Arco Metropolitano. O Arco Metropolitano é outra obra importante, né? A secretária Fernanda é um perreio do bem. Do bem, né? Do bem. A gente tem orgulho, João, eu digo aqui de forma pública, a gente tem uma das melhores secretárias de infraestrutura do país. Não é fácil. Uma mulher ter a capacidade que a secretária Fernanda tem de gerenciar o maior conjunto de obras da nossa história. Hoje a gente tem a ideia que ao final de 2022, quase 40% da malha rodoviária do estado de Pernambuco esteja sendo reconstruída. Ela não é um tapa-buraco, nem um ajuste, é a reconstrução da estrada completa. Então a gente vai entregar uma condição muito melhor do ponto de vista viário e econômico para o estado. E o Arco Metropolitano é um dos processos. A gente tem aqui a triplicação da 232,
quem passa ali indo para Gravatá, apesar do transtorno, vê a melhoria, a velocidade que essa obra está andando. E a ideia também é que a gente coloque o arco metropolitano. Talvez a gente não consiga colocar em obra ainda esse ano, mas a ideia é que a gente conclua o projeto já foi contratado, é um projeto complexo, o ajuste desse projeto. Depois a gente licita a obra, e a ideia é que isso também, como foi uma coisa muito discutida, é algo que aponta para o futuro de Pernambuco. Oi, o João Campos roubou Ana Paula Vilaça e não pagou o passe a Paulo Câmara. E ela agora vai fazer esse trabalho para recuperar o centro do Recife. O governo do estado vai ajudar isso? Vai ajudar no que for necessário. Esse é um desafio, não é só de Recife. Quem conhece o país vê que esse é um processo histórico do nosso país. Se a gente olhar 40, 50 anos atrás, todos os grandes centros das cidades eram o local onde a vida acontecia. O centro do Recife, o centro do Rio de Janeiro, o centro de São Paulo, né? As empresas estavam ali, os grandes escritórios estavam ali, toda a parte de imprensa estava ali. E com o passar do tempo, não só em Pernambuco, não só em Recife, esse foi um processo que foi saindo do centro, indo para a parte mais distante, surgiram os shopping centers, foi se deteriorando, não só aqui. Eu digo isso porque a gente às vezes olha a nossa realidade, que é onde a gente vive, que é importante, mas a gente precisa olhar o país como um todo. E há um esforço de recuperação disso. Se recupera de outra forma, com atividade cultural, trazendo novamente moradia para o centro. Esse é um desafio muito grande. Você passa ali no centro, ali perto do Correio, um conjunto de prédios enormes ali, que foram, né, nos anos 60, anos 70, tinha vida e hoje estão abandonados. Então, assim, a Ana Paula tem esse desafio. Ela é uma pessoa competentíssima, a gente teve com ela dentro da equipe, agora até há pouco tempo, e tem um desafio enorme, né, de desenhar primeiro um projeto novo para aquele centro, como é que a gente ocupa aquilo ali, né, e dar uma dinâmica diferente. Agora, ações desse tipo também acontecem em outras regiões do estado? Acontece. Esse é o desafio do governo, né? Eu já trabalhei na prefeitura e agora estou de volta ao estado. A prefeitura tem uma demanda Quem mais... é melhor, Geraldo Júlio ou Paulo Câmara, para trabalhar? Diga aí. Os dois, cada um... E isso é uma saia justa, né? É um jeito diferente, mas os dois são muito bons. Olham pelo lado técnico sempre, isso ajuda muito. A gente que tem Ele foi seu chefe e agora é seu colega, né? Exato, né? Exato. Mudou o patamar, mas assim, a gente que tem uma origem técnica, eu sou funcionário público, né, há 30 anos já, então quando a gente encontra gestores, chefes com essa visão técnica, nos ajuda muito, né? A forma de decisão, a forma de olhar o problema, a coragem de encarar o problema, e ter que tomar a medida, mesmo dura, mas a medida correta. Então, todos os dois, a gente tem muita alegria de trabalhar. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário Alexandre Rebelo, secretário de Planejamento e Gestão de Pernambuco. Secretário Alexandre, a menina dos olhos de Paulo Câmara agora é o projeto Retomada. O que é o projeto Retomada? Pronto, o projeto Retomada foi preparado para pós-pandemia. O que acontece? A gente sabe que todo o custo que a pandemia teve, seja do ponto de vista econômico, na vida das pessoas, seja do ponto de vista social, até emocional mesmo, nas nossas famílias. A ideia da retomada, e aí trouxe também um custo em emprego e renda muito grande, principalmente para as pessoas mais necessitadas. Então, qual é a ideia do programa Retomada? O nome até foi muito feliz nesse sentido, é retomar a atividade econômica, retomar o desenvolvimento do Estado. Está na logomarca do Estado agora, né? Está na logomarca do Estado, a ideia de você, através... E tem alguns eixos. O primeiro eixo é o investimento público. É dinheiro público financiando obra pública, gerando emprego e renda. Então, a gente tem uma carteira de investimento de 5 bilhões, foi o compromisso que o governador Paulo Câmara assumiu, está executando, até o final de 2022, investir 5 bilhões de reais na economia de Pernambuco através de obra pública. No final do ano passado, a gente, a partir do segundo semestre, já investiu 1,5 bilhão, e agora a ideia é que esse ano, esse programa está em curso, a gente invista mais 3,5 bilhões. Isso é importante porque cada obra dessa gera emprego para as pessoas, gera renda, dinamiza a economia. Esse é um bloco grande. O segundo é desenvolver e ajudar polos dinâmicos que Pernambuco conseguiu atrair ao longo dos últimos anos. Então, se a gente olhar para trás Pernambuco, é importante a gente registrar isso, não existia aqui o polo automotivo, por exemplo. Então, a Fiat, a Jeep, foi atraída ali em 2010, 2011, 2012, foi inaugurada em 2015, salvo engano, 14, acho que foi em 2015 que ela foi inaugurada, mas de lá para cá, mais de 20 indústrias de veículos vieram, né, junto com a Fiat, e esse processo continua andando. Agora, recentemente, foi inaugurada uma indústria japonesa em Bonito, a cidade de Bonito, uma cidade pequena, distante lá de Goiânia, mas recebeu uma indústria de automobilística voltada para trabalhar com Goiânia. Então, a ideia é que esses polos dinâmicos continuem crescendo, a gente continua atraindo investimento, continua atraindo novas indústrias para continuar com esse momento de desenvolvimento. Então, um bloco é investimento público,
um bloco é ajudar e desenvolver e apoiar as empresas privadas também nessa linha de desenvolvimento. E o terceiro grande bloco é ligado à capacitação de mão de obra no investimento da educação. Pernambuco é referência e fico feliz hoje de dizer que ontem, inclusive, especialmente, Pernambuco recebeu mais um prêmio. A gente colocou o Pacto pela Educação, que é a política pública do Estado para a melhoria da educação pública. Concorreu a um prêmio chamado Prêmio Evidências, que é da Fundação Getúlio Vargas, da ENAP. E entre 57 iniciativas do país, a gente foi o segundo colocado. Então, assim, a gente fica feliz de ter essa referência no país, a educação de Pernambuco é referência no país hoje, né, e reconhecido mais uma vez, e é o terceiro bloco desse eixo, que é trabalhar na educação e capacitação das pessoas. Pernambuco tem mais escolas de tempo integral do que São Paulo, Rio e Minas juntos. Isso é verdade ou é chute? Veja, é fake news? Não, a gente tem, é verdade, Pernambuco tem hoje, é a rede do país que universalizou o ensino integral. A gente ali começou com esse processo, tinha 13 escolas em tempo integral, era para poucas pessoas, eram para poucos jovens, e hoje a gente tem mais de quase 470 escolas em tempo integral, ou seja, todo estudante de Pernambuco que quiser estudar na escola de tempo integral do ensino médio tem acesso. São mais de 70% da rede está em tempo integral. Por que não é 100%? Porque nem todo estudante pode ficar de manhã e de tarde na escola, tem coisa específica da sua vida que não permite. Mas todo estudante que quiser ter uma vaga tem direito agora. Então, assim, isso é só Pernambuco que tem. Como assim, é maior que São Paulo, que Rio, porque é o único estado do país que universalizou o ensino em tempo integral. Os outros estados estão também fazendo esse processo, é importante que o Brasil todo faça isso. Está provado que a escola em tempo integral, ela reduz a evasão, ela melhora a aprovação do estudante, ela melhora a aprendizagem da proficiência de português, matemática, de ciência. Fuga das drogas. Ela reduz a violência, porque esse estudante está de manhã e de tarde num ambiente controlado, num ambiente adequado para ele viver. Então, assim, é uma experiência de sucesso do Brasil e Pernambuco partiu na frente, permanece na frente e é referência para o país hoje. Olha, o doutor Paulo Câmara disse aqui que no projeto Retomada a prioridade é água e estrada. Por que isso? Água e estrada. Pela compreensão, primeiro, do ponto de vista das estradas, da importância disso para também a atividade econômica do Estado. Então, é através das estradas que a gente escoa a produção, que a gente se desloca no nosso Estado. A gente tem hoje esse plano Retomada. A ideia é que ao final do ano, quase 60 estradas estejam em obra em paralelo. São obras complexas. Do mesmo jeito que a gente tem a 232 aqui, a triplicação, quem mora na metropolitana consegue ver mais de perto. Você está fazendo estradas no sertão de Pernambuco. Fez Dormentes, Zafrânio, fez várias estradas ali no sertão de São Francisco, no sertão do Pajeú, no sertão de Itaparica. Então, assim, são estradas que estão distribuídas pelo estado todo. Para a compreensão da necessidade de se fazer, a gente tinha uma malha viária que estava com deficiência, a ideia é que a gente coloque no outro patamar. São quase 40% da malha que será totalmente reconstruída. Então, era uma demanda importante da sociedade. As pessoas reclamavam, de fato, da situação que as estradas da gente estavam passando. E o segundo, a água, porque a água é um desafio presente na nossa vida ainda. Pernambuco é o estado... Esse pacto pela água agora, Danilo Cabral lançou, não foi? Eu vi ele falar agora, né, muito no sentido de que ele vai assumir a gestão do dia a dia, do controle da água. Porque o que é importante dizer? Como é que chega a água na casa das pessoas? Primeiro precisa ter água. Então, você tem que ter a origem da água, ou um manancial, ou um rio. Pernambuco ou então, não é privilegiado. Não é privilegiado, principalmente no Agreste. O Agreste de Pernambuco, a gente até acha pior o sertão, mas o sertão até tem água. Você com poço, você acha água. No Agreste, o déficit hídrico, a balança hídrica é o pior não só do Nordeste, como do Brasil. Não tem água lá. Então, você tem que trazer água de algum lugar, ou a partir de um manancial, de uma represa. Então, primeiro tem que ter água. Segundo, você tem que transportar essa água. Tem que fazer adutoras para trazer essa água da origem dela até a cidade de destino. E o terceiro desafio é fazer a água chegar na casa das pessoas. Pernambuco avançou demais nessa parte de adutoras, de origem da água, da disponibilidade hídrica. O desafio agora é fazer essa água chegar na casa das pessoas. Até porque, vou dar só um exemplo aqui, você tem uma cidade que tem há 20 anos com problema de água, faz uma adutora, a água chega na cidade, quando você coloca nos canos da cidade, estoura tudo. Porque não estava há tempo sem usar, não tem o volume de pressão de água, é muito mais forte que aquela rede aguenta. Então, você tem que, muitas vezes, reconstruir a rede do município. Para o cidadão que está lá esperando a água, não importa, ele quer a água na sua nada. Mas para o Estado que está fazendo esse investimento, tem essa complexidade. Então, o que eu vi o Danilo falar é que ele assumir esse papel de olhar essa última parte, de olhar caso a caso, cidade a cidade, casa a casa, a disponibilidade hídrica. A gente avançou demais nessa parte inicial.
de construção de adutoras. A gente sai citando aqui dezenas de adutoras que foram feitas, e estão sendo feitas hoje, um volume, João, de quase 15 bilhões de investimentos, desde o governo Eduardo Campos, foi feito nessa parte, né, de disponibilidade hídrica, e o que a gente agora precisa, de fato, é melhorar ainda mais a chegada da água na casa das pessoas. Tem outra mulher danadinha lá, a Manuela, presidente. Manuela Marinho, né? Também. As mulheres estão dominando. Então, E na prefeitura, o homem não tem vez. A maioria é mulher. É 13 a 12. Com justiça, João. Acho assim, na minha vida profissional, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres, seja colegas, sejam da equipe, ou sejam minhas chefes, né, sempre a gente teve um bom relacionamento e a gente só tem exemplos bons para a gente dar. Olha, passou pela Secretaria de Planejamento essa ideia, não é privatizar, mas a concessão do Centro de Convenções por 30 anos. É um dos processos que a gente está rodando. Foi uma boa lembrança sua. Uma das áreas da CEPLAG, eu falei os 3 grandes blocos que a CEPLAG toma conta, mas esse é um outro também importante, que é a área de concessão. É uma área que não existia na CEPLAG, o governador Paulo Câmara trouxe e colocou na CEPLAG há um pouco mais de um ano atrás. E o que é que ele faz? Um bloco aqui é investimento público, dinheiro público para fazer melhoria do Estado com obra, e essa área de concessão ele puxa ao privado também para o desenvolvimento do Estado. Então ele vê áreas do Estado que possam ser concedidas ao segmento privado e ele fazer o investimento. Agora, recentemente, foi a concessão de todos os terminais de ônibus. Agora, em janeiro, começou a operar. A ideia é que até o final do ano já tenha uma melhoria que as pessoas consigam compreender. De janeiro para cá, já foi feita a limpeza dos terminais, tinham escadas rolantes que não funcionavam, foram colocadas para funcionar. Agora, no mês de março, começou a ter Wi-Fi nos terminais. Agora, em maio, vai ter painéis que dizem o ir e vir dos ônibus. Então, são melhorias que o privado vai trazer dentro de um contrato. Outro processo que está em andamento é o Centro de Convenções. A gente vai concedê-lo por mais de 30 anos para uma empresa privada que ganhar a licitação. Então, vai investir 500 milhões. Vai investir e vai manter o Centro de Convenções no padrão muito melhor do que a gente tem hoje. Essa é a ideia. Ô, secretário, desde Eduardo Campos, passando por Paulo Câmara, que o Estado tem não sei quantos projetos, mas os projetos, para mim, que mais me sensibilizam é o Ganho Mundo e o PE Conduz. O senhor está ajudando direitinho os dois? Estamos ajudando. O Ganho Mundo agora vai levar até professor, né? Isso, é um projeto público belíssimo. E é uma construção, o bom desse processo do setor público, João, é você estar cada dia melhorando mais. Então, lá atrás, quando a gente começou esse processo na educação, você não tinha farda na escola, a merenda era uma merenda de baixa qualidade, você não tinha material pedagógico dentro da escola. Isso, né, a reforma, as escolas da gente tinham uma situação, do ponto de vista da infraestrutura física, inadequada, não tinham quadras, e você foi melhorando isso passo a passo. Corrige um problema, avança um pouquinho, faz outro desafio, avança mais um pouco. E aí, nesse processo, surgiu a ideia do Ganho Mundo. O que era o Ganho Mundo? É você pegar jovens de origem pobre, tá certo? E dar a ele a mesma condição que, por exemplo, que o filho de uma classe média, classe alta tem, que quer fazer o intercâmbio. Passar 6 meses no exterior, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália, e aprender uma língua, que é importantíssimo para o desenvolvimento profissional, mas mais abrir a cabeça, ver outra cultura, ver outra forma da sociedade se organizar. São quase 8 mil jovens que já foram, né, nesse processo. E muitos dando show no vestibular. Muitos dando show no vestibular, na vida profissional, sendo ativista das suas comunidades. Nenhum jovem desse volta para casa com a mesma cabeça que saiu. Isso é do sertão à Zona da Mata, aqui da nossa cidade, da região metropolitana aqui do Recife. Então, a gente tem inúmeros exemplos de jovens que hoje são exemplos para a sua própria comunidade. Agora vai professor. E agora vai professor. A gente passou, de fato, 2 anos com o programa suspenso por conta da pandemia. Tivemos um enorme desafio no início da pandemia de trazer esses jovens de volta. Então, os jovens estavam lá fora quando começou a fechar tudo. Então, a gente fez um esforço enorme de trazê-los de volta. E agora a gente vai retomar esse projeto com os professores também. E o PE Conduz? E o PE Conduz também, que é levar pessoas com deficiência, né, para o atendimento especializado. É algo que a gente refez o processo todo, né? Nós tivemos problema também durante a pandemia e recomeçamos com outro recorte agora, mas dando o serviço também às pessoas. Porque você não pode imaginar uma pessoa carente que tem uma criança que precisa fazer fisioterapia, do que é o sacrifício, às vezes, descer ladeira, pegar o ônibus, é realmente uma coisa terrível. Isso. Né? E o PE Conduz leva, né? Ajuda. E, às vezes, o desafio da mobilidade está na porta de casa. Né? Quem mora aqui em Recife conhece os morros da gente, às vezes você tem que sair com 30, 40, 50 degraus para chegar no lugar onde passa o ônibus. Então, o desafio já vem desde o início. E esses carros do PE Conduz agora também, nos fins de semana, tá levando as pessoas carentes para passear pela cidade. Né? E tem também o projeto de levar para tomar banho de mar, né, pessoas que têm deficiência também de mobilidade, tem um espaço específico da praia que eles podem acessar também, ter acesso ao mar.
Então, assim, são projetos de cunho social importantíssimos para uma parcela da população, né, que necessita disso. Claro que esse é um assunto do secretário da Fazenda, mas a finança de Pernambuco está em ordem? Está em Está ordem. pagando, nunca atrasou o funcionalismo, né? Está em ordem. O secretário Décio Padilha fez um trabalho brilhante, tem feito com a equipe da Secretaria da Fazenda. A gente trabalha muito próximo. Ele é presidente nacional. Hoje agora. virou presidente nacional de todos os secretários de Fazenda do país, muito em função do reconhecimento do trabalho que ele fez ao longo desses outros 4 anos. Pernambuco hoje saiu na condição, vou dar só um indicador, João, que chama-se CAPAG, Capacidade de Pagamento. O Tesouro Nacional classifica os estados em função desse indicador. Pernambuco melhorou, então, a partir do CAPAG B você pode pegar empréstimo. Então, Pernambuco não podia pegar empréstimo por conta da mudança desse indicador. Nós fizemos esse dever de casa, o secretário Décio à frente desse processo, conseguimos enquadrar o Estado no ano passado, passou a ser CAPAG B e a meta é que este ano, até o final do ano 2022, a gente seja CAPAG A, ou seja, ficar entre os 3 melhores estados do país do ponto de vista do equilíbrio das finanças, o que é bom para Pernambuco, porque você tem condição de investir, de ter as contas em dias e voltar a ter um ciclo de desenvolvimento. Certo. Nós queremos agradecer ao doutor Alexandre Ribeiro, dar os parabéns, porque da mesma forma que ele brilhou na prefeitura, está brilhando agora como secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.